Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu trouxe para vocês um esfumado sem marcação. Tentei mostrar para vocês ali, ensinar da forma mais fácil possível, pois esse esfumado ele tem sim um grau de dificuldade, mas eu tentei facilitar, usei poucas cores, tudo para vocês conseguirem aprender aí rapidinho a fazer esse danadinho desse esfumado, tá bom? Então eu comecei aplicando corretivo na pálpebra móvel e fixa dela, selei os cantinhos com pó, para que esse esfumado não alongue, né, para ele ficar ali contido. Então eu vou começar com o pincel da Esfumato S10 e esse terceiro tom de beijinho da paleta da Atelier Paris T19. Agora eu vou depositando ali, pego aos pouquinhos e vou fazer um pontinho, ó, no finalzinho do olho dela, bem no último cílio e bem no meio do olho dela, até onde eu quero levar a minha sombra. Então, faço esses dois pontinhos e aí eu conecto os dois. Vou depositando sombra aos poucos para eu ir construindo o meu esfumado. Não pego tudo de uma vez só, não carrego demais o pincel. Aos pouquinhos eu venho depositando e depois que eu deposito a cor, eu venho e esfumo as bordinhas. Vocês já sabem como é que funciona o meu esfumado, né? Eu tô bem feliz que tem várias pessoas me falando que depois que aprenderam a minha forma de esfumar, que é bem doidona aí, né, que eu não vi ninguém até hoje fazendo, mas eu desenvolvi essa técnica, gente, de tanto sofrer. E aí depois nunca mais eu consegui esfumar de outra forma. E tem muita gente me falando que aprendeu graças ao vídeo que eu postei ali, eu tô muito feliz. Agora eu mudei o pincel, esse é o 221 da MAC, e eu vou pegar esse tom de vermelho, né, esse marsala da paleta da Jaclyn Hill. Quase que não sai o Jaclyn Hill, né? Agora eu venho com o pincel 221 e vou fazendo a mesma coisa. Primeiramente eu deposito e depois eu esfumo. Eu fiz uma caminha de pó abaixo dos olhos dela porque essas sombras da paletinha das paletas da Morphe em geral, elas esfarelam um pouco. Então, para eu não correr risco de manchar a pele que já está pronta, eu depositei um pouquinho de pó ali abaixo dos olhos dela. E agora, gente, é um exercício de paciência. Deposita a cor e esfuma. Vai tirando a marcação das bordinhas e vai fazendo ali, ó, uma meia-lua. Vocês percebem que tá uma meia-lua? Tem que ter muita calma, gente, trabalhar com a mão bem leve, vai depositando cor, vai esfumando aos pouquinhos, sem pressa. Se você for fazer correndo, vai dar errado, tá bom? Então, vem aos pouquinhos, deposita cor e esfuma, deposita cor e esfuma. Tá manchadinho ali com né, um buraquinho, mas depois vocês vão ver que tudo vai se encaixando, tudo vai se ajeitando. Agora eu voltei com o pincel da primeira cor que a gente usou e venho nas bordinhas. Eu pego sempre um pouquinho de sombra da cor anterior e venho ali nas bordinhas e vou dando aquela suavizada. Agora eu voltei com o tom de vermelho e venho reforçando. É sempre esse... A gente tem sempre que estar voltando com os pincéis até você ver que tá tudo bonito, tudo perfeitinho. Não pode ter preguiça. É um vai e volta de pincéis, mas é assim mesmo. É assim que a gente vai construindo o nosso esfumado sem marcação. Eu não quis acelerar, eu quis deixar o vídeo na íntegra para vocês verem como eu fiz. Agora eu vou pegar a paleta da Morphe 35B, que é essa coloridona, e o pincel S12 da Esfumato e esse tonzinho de rosa. E agora eu venho depositando ele bem na vertical. Estão percebendo que eu tô, ó, depositando ele bem na vertical. E aí a câmera desfocou, né? Mas fazer o quê? Paciência com essa minha câmera. Venho com leves varridinhas, eu venho depositando esse rosa, fazendo com que ele entre no vermelho. Mas depois eu preciso voltar com o vermelho, tá? Sempre a cor escura que predomina. Agora eu vim com esse segundo tom de rosinha, ele é um tom mais claro que o primeiro e tem uma leve cintilância. Venho na mesma forma depositando na vertical
Venho depositando na vertical, dando leves arrastadinhas para fazer com que uma cor se funda a outra. É o esfumado sem marcação, então a gente tem que deixar tudo bem esfumadinho, sem marcas, né? Agora eu peguei esse tom de rosa mais cintilante da paleta da Jaclyn Hill. Então, usei 3 paletas hoje. A cor da paletinha da T19, a 35B da Morphe e a Jaclyn Hill. E a paleta da Jaclyn Hill. Voltei com o escuro, lembra que eu falei pra vocês que o escuro tem que sempre predominar ali o claro, né? Então, eu voltei com o escuro e venho dando mais uma acertadinha. Nesse primeiro instante não vai ficar tudo perfeito, mas vocês vão ver que aí no desenrolar aí da história, tudo vai se encaixando e ficando perfeito. Voltei com o pincel daquele tom de rosa, mais uma vez. Ó, vocês viram que ela deu uma esfareladinha ali em cima do escuro? Então, eu tenho que voltar com a cor escura e mais uma vez reforçar. Agora eu vou fazer um delineado na diagonal, um delineado bem grosso. Então, eu começo a marcar ele ali antes do último cílios dela ali, ó. E aí, eu vou levando até o início do olho dela, ó. Deixo livre ali só o cantinho da lágrima que eu não preencho. Vou desenhando, primeiramente eu faço o desenho dele e depois eu venho preenchendo. Meu delineador em gel, mesmo diluindo ele, já tá bem ruim, bem grosso, bem difícil mesmo de trabalhar. Mas, né, pagamos caro por ele, então temos que usar até o final mesmo que o bichinho dificulte nosso trabalho. Aí eu tô dando os últimos retoques ali no delineado, deixei pra vocês sem acelerar. E agora eu vim com um pincel desses de esfumar bem pequenininho, esse é o S12 da Esfumato, e eu venho esfumando a bordinha do delineador. Eu peguei um pouquinho de Duraline para dissolver essa bordinha, porque meu delineador tá muito seco, como eu falei para vocês. Agora, eu vou pegar um outro pincel S12 com a sombra preta, a Blackout da Urban Decay, e eu venho selando esse cantinho. Então, venho com o pincel, aos pouquinhos eu vou depositando a sombra preta, dando leves batidinhas, cuidando para essa sombra não ficar esfarelando, caindo no rosto dela. Venho com a mão bem levinha e vou depositando, fazendo com que esse finalzinho do delineado ele suma e se funda com a outra cor. Então, é paciência, vai colocando cor. E lembra que eu já falei para vocês que não esfuma preto com preto? Então, agora eu voltei com aquele tom de vermelho e venho colocando ele nas bordinhas do preto, para que esse preto não suba muito, né, gente? Senão eu acabo perdendo o meu efeito ali. Então, venho com o vermelho e reaplico. Voltei com o primeiro pincel, venho nas bordinhas trabalhando, sempre com movimentos bem curtinhos para não avançar demais essa sombra. E assim a gente acaba perdendo o nosso formato ali mais arredondado, né? Então tem que ter muita paciência. Agora eu vou colocar cílios postiços nela. Os cílios que eu tô usando é um cílios da Nina Beauty. Infelizmente não tem mais esses cílios. Eu fiquei com alguns em estoque, então eu tô usando eles. Não quis colocar um muito cheio, né, pra não tapar ali o esfumado, coloquei um mais discreto. E vou dar o acabamento com esse delineador líquido da Sephora. Esse delineador líquido da Sephora, gente, ele dá um acabamento muito bonito, ele fica bem pretinho, bem fosco, mas se a pessoa soltar uma lágrima, uma gotinha de nada, ele borra inteiro. Então, como eu ia fazer vídeo para vocês e foto, eu dei o acabamento com ele mesmo, mas se fosse uma cliente, eu faria esse acabamento com o delineador em gel mesmo, que ele é a prova d'água, né? Para não correr risco de acabar manchando e borrando tudo. E agora eu voltei com o preto ali só para dar acabamento. Apliquei máscara nos cílios dela para unir aos cílios postiços. Essa máscara que eu tô usando é a máscara da Eudora, a Turbo, eu gosto muito dessa máscara.
Pessoal, quem aí já tá participando do meu sorteio? Eu tô sorteando vários pincéis da Esfumato, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo do vídeo, tá bom? Agora eu retirei todo excesso de pó que tinha abaixo dos olhos dela, apliquei delineador em gel na linha d'água e um pouquinho por fora, e aí eu venho com o pincel de precisão, esse é o 907 da Macrylan, e venho esfumando esse delineador na linha inferior dos cílios dela. Agora, com muita calma, eu venho depositando aquela sombra da paleta da Jaclyn Hill, né, aquele vermelho escuro, intenso. Eu venho depositando nas bordinhas e já selando esse delineador que eu apliquei. Tomando muito cuidado, porque essa sombra esfarela muito. E agora eu vim com outro pincel e com aquela sombra bege clarinho da Atelier Paris eu dou acabamento. E o batom que eu vou usar é um batom da Latica, o número dele é 35, é uma cor lindíssima. Essa técnica vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado. Se a pessoa tiver os olhos bem afastados, o ideal é que não se aplique essa técnica. É por ela ter essa parte do canto interno mais clara, ela vai dar a impressão de que os olhos da pessoa é ainda mais afastado. Então, tomem cuidado, se a pessoa tiver esse tipo de olhos, não aplique essa. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem para me ajudar no crescimento do canal. Lembre-se sempre que maquiagem é treino, muito treino. Então eu tenho certeza que da mesma forma que eu consigo fazer, você também vai conseguir fazer. Basta treinar. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.